Depois da revelação do Messias e do próprio ter se aceitado como tal, achado o seu poder, agora Neo sente o peso de carregar tal chamado e precisa conquistar ainda mais uma população que não vive baseada apenas por sua fé e, além disso, continuar exercendo com maestria o seu chamado. Estamos falando aí de Matrix Reloaded, continuação de Matrix de 1999. Pois é, depois de 30 anos eu trouxe a continuação que eu prometi trazer naquela época. Peço desculpas, não deu tempo, mas estou aqui, agora vamos fazer. E já deixa o like aí, caso você queira que a gente fale dos próximos filmes do Matrix também. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, canal que mescla cristianismo e cultura pop, e hoje estamos de volta com o quadro A Bíblia em Filme. E neste capítulo traremos Matrix Reloaded, a continuação de uma das maiores histórias de analogia cristã já feitas na cultura pop. Fica até o final do vídeo, solta a vinheta, editor, e bora lá! Se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá? Lembrando que esse é um vídeo de continuação, tá? Nós já falamos do primeiro filme, o link aqui vai aparecer no cardzinho, o primeiro filme, tá? O vídeo que a gente fala do primeiro filme, Matrix 1999. Aqui estamos falando da continuação, tá bom? Que já estreou aí nos anos 2000, que foi Matrix Reloaded. Então, se você não viu o vídeo do anterior, veja. E aí em seguida você pode ver esse, tá? E lembrando, obviamente, esse é um vídeo de analogia, por isso precisamos trazer as cenas, os acontecimentos. Então esse vídeo tem spoilers. Assista o filme, caso não queira estragar a sua experiência aí, se for ainda assistir. Bora lá! 6 meses após os eventos do primeiro filme, Neo, agora reconhecido como o Escolhido, continua a sua missão de libertar a humanidade do domínio das máquinas. Enquanto seus poderes dentro da Matrix se tornam cada vez mais evidentes, o mundo real enfrenta uma ameaça iminente. Zion, a última cidade humana, está prestes a ser atacada por milhares de sentinelas. Ao lado de Trinity e Morpheus, Neo precisa buscar respostas que vão além da força física. Sua jornada o leva a personagens enigmáticos como o Oráculo, o Merovingio e, por fim, o Arquiteto, né? Figuras que revelam que a Matrix é muito mais complexa e cíclica do que se imaginava. Enquanto isso, o Agente Smith evolui para algo incontrolável, né? A gente vê ali no começo do filme como que já evoluiu o Agente Smith, tornando-se uma ameaça tanto para os humanos quanto para as máquinas. Em meio a escolhas impossíveis, questionamentos sobre destino, livre-arbítrio e sacrifício, Neo descobre que salvar a humanidade pode exigir muito mais do que cumprir uma profecia. Pode exigir uma escolha baseada no amor. Bom, Matrix Reloaded aprofunda muito mais os temas filosóficos e espirituais da franquia, explorando então o conflito, né, entre o controle, a liberdade, lógica e fé, preparando o caminho, né, lógico, para aquele grande desfecho da trilogia em Matrix Revolution. A gente viu lá no primeiro filme que aquele tema foi muito mais sobre acordar, sobre se libertar da escravidão de uma realidade que finge ser algo que não é. Aqui em Matrix Reloaded, o filme, já tendo explorado isso no seu filme anterior, ele deixa de ser isso, deixa de ser sobre acordar e passa a ser sobre permanecer fiel, mesmo quando tudo fica confuso ou simplesmente não fazer sentido. Depois de ter reassistido esse filme, fica muito claro que ele conversa muito mais com a Bíblia do que a gente lembra. A gente fica muito preso na ideia de que é só o primeiro filme que é aquele lance da libertação, do Messias, mas não, esse filme também tem muita coisa e até diria, um pouco até mais do que o primeiro. O filme já começa com a Trinity sonhando com a própria morte, né? Isso obviamente não é à toa. Aquilo não se trata só de uma premonição, mas aquilo também se trata de um peso espiritual, um medo, um temor. Na Bíblia, muitas vezes os sonhos eles carregavam alertas, nem sempre respostas. Você pode ver que lá em Jó 33, verso 15 a 16, diz que Deus acaba falando sim em sonhos muitas vezes, né? Ele chama de visões da noite, para advertir o homem, para alertar. E aqui já começa esse conflito interno dentro dos personagens. Antes da batalha externa, começa aquele conflito interno da angústia, né? Da incerteza. A gente vê um Neo que tem seus poderes mais trabalhados, mais bem controlados, mas a gente não vê tanta paz nesse personagem, né?
Na cena inicial ali, ele derrota os agentes também com muita facilidade, cena incrível inclusive, né? Mas o rosto dele sempre aquele semblante de alerta, um semblante onde não existe alívio, né? E isso reflete algo também muito bíblico. E também aquela velha frase, né, do Homem-Aranha, quanto mais poderes, mais responsabilidades. Mas é isso, quanto maior o chamado, maior a pressão. Aqui nós estamos falando de um homem que foi escolhido para libertar a humanidade dessa opressão, dessa escravidão do mundo das máquinas. Em Lucas 12:48 diz, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então esse lance da responsabilidade é bíblico, muito antes do Homem-Aranha. Mas assim, é normal que a gente tenha angústia, incertezas por causa dessa responsabilidade que nós temos. Afinal, poder espiritual sem clareza gera angústia, gera incertezas, e aqui no caso do Neo, ele ainda não sabia como isso ia acontecer, o que estava para acontecer, começou a ter uma confusão ali, então era uma pessoa que estava aflita claramente. Nesse filme somos apresentados pela primeira vez aí a cidade Zion, que é a última cidade humana que existe. Essa cidade que por sua vez vive dois extremos, conselhos de guerra, pessoas preocupadas com aquilo que vai acontecer, com a guerra, com o caos que está por vir, e também, por outro lado, celebrações intensas. Nós vemos no início do filme aquela cena da festa, um ritual ali, e isso até parece estranho, né, momentaneamente ali, mas também é bíblico. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz que há tempo de chorar e tempo de festejar, ou dançar, ou se alegrar, que depende da sua tradução. Os cidadãos de Zion, mesmo cercados pela destruição e a iminência constante de um ataque, celebram a vida. Isso mostra para nós que a fé nunca nega o caos, ela simplesmente resiste dentro dele. E não é errado, muito pelo contrário. Ter momentos alegres, mesmo quando a sua vida não está lá aquelas coisas. Será que temos a maturidade espiritual de se alegrar em situações difíceis? Assim como Paulo diz que vive alegre em qualquer situação? Pensa nisso. Aqui nós voltamos ao oráculo e aqui novamente são gerados debates de livre-arbítrio, escolhas, e aqui o oráculo fala para o Neo que ele já fez a escolha, mas precisa entender por quê. Isso vai ecoar também esse diálogo diretamente para a nossa fé. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Esse texto, apesar de bem conhecido, ele diz que Deus não força escolhas, ele trabalha através delas. Até porque se nós escolhermos Deus, ele será leal a nós. Mas nós não podemos simplesmente se aliar às vontades dele apenas porque queremos algo em troca, ou bênção, ou qualquer coisa do tipo. Falando agora do Agente Smith. O Agente Smith nesse filme realmente está bem mais poderoso, né? A gente vê que ele até consegue agora se multiplicar e consegue fazer aquelas coisas todas, porque a gente descobre que o Smith ele não serve mais a Matrix diretamente. Na verdade ele ficou pior, ele se transformou em um vírus que se replica. Trazendo para a vertente bíblica, esse vírus é o retrato do pecado quando não é confrontado. Tiago 1, verso 15 diz que o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Mal que não é tratado se espalha, fica pior. E quanto pior fica, quanto mais se espalha, mais difícil é de tratar. Obviamente para Deus nada é impossível, mas você pode simplesmente deixar esse caminho mais limpo, a sua mente e o seu coração mais puros, se você conseguir identificar o mal e combatê-lo com muita oração. Bora falar sobre o Merovíndio agora, né? Um Deus sem amor. O Merovíndio acredita que tudo é causa e efeito, ou seja, sem graça, sem misericórdia. Para ele, não existe perdão simplesmente. Aí eu te pergunto, imagina se até Jesus voltar não existisse graça, não existisse perdão, nós estaríamos aprisionados em um mundo sem nenhuma esperança. E aquela vontade que temos de ver Jesus e morar com ele simplesmente desapareceria. E aquela cena icônica, né, da sala das portas, uma sala cheia de portas, né, essas portas que representam possibilidades infinitas, mas Neo só consegue avançar quando escolhe uma. Eu fiquei buscando até alguns versos que falavam sobre portas, usando a analogia de portas para trazer aqui, até achei. Mateus 7:14. Estreita é a porta que conduz à vida. O que isso diz para nós?
Diz para nós que as portas, né, as várias portas dessa sala, não é somente sobre ter várias opções e ficar na dúvida sobre qual delas escolhemos, mas sim sobre assumir consequências, sobre não ficar em cima do muro, sobre colocar em prática a nossa responsabilidade de decisão. Neil fica inseguro sempre porque existe a dúvida ali e tal, mas essa cena nos ensina absolutamente isso. Devemos sim assumir o peso do nosso papel. No final do filme, o arquiteto ele desmonta Neil intelectualmente. Ele mostra que tudo parece um ciclo, tudo parece controlado, nada talvez seja tão real. E esse é o momento, talvez em Matrix, que a fé dele foi mais atacada, não só a dele, mas acho que a de todo o grupo. Eu acho que essa história ela vai falar muito sobre seguirmos a Deus, mas não só porque faz sentido. Porque Deus, meu amigo, não precisa fazer sentido. E eu ainda vou além. Nem tudo que faz sentido é verdade. O mundo prega hoje que muita coisa não faz sentido. Não faz sentido defender um Deus que é invisível. Não faz sentido você não apoiar algumas pautas hoje no mundo. Não faz sentido isso, não faz sentido aquilo, né? Mas, pô, faz sentido o que eles apoiam? Faz sentido o que eles pregam? Faz sentido você ingerir substâncias a sua vida inteira, morrendo aos poucos, não constrói família, não constrói espiritualidade? Será que isso faz sentido de verdade? Isso é real? 1 Coríntios 1,25 diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Por mais que Deus não faça sentido, meu amigo, siga-o. Porque a falta de sentido dele sempre vai ser melhor e infinitamente melhor daquilo que o mundo diz que faz sentido. Final polêmico, onde Neo quebra o ciclo. Ele deixa o seu amor falar mais alto. Neo acaba escolhendo salvar Trinity. A mensagem que o filme quis passar, na minha opinião, é que o amor aqui é o elemento que o sistema não consegue prever, trazendo então a ideia de que máquinas elas não podem ter esse tipo de sentimento. E eu acho que faz sentido. Nós jamais podemos agir como máquinas, não colocando em prática o nosso amor. O amor é o que o sistema, o pecado, não espera que você faça nesse mundo. Por isso, siga o mandamento de Deus. Ame o teu próximo. No fim, Matrix Reloaded ele fala sobre a nossa maturidade espiritual. Uma fé que não passa por perguntas, uma fé que não sobrevive ao mundo real. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É isso. Reloaded é um filme que fala muito sobre a fé, sobre o sentido da fé, sobre o peso da responsabilidade, sobre escolhas e sobre escolher continuar sendo quem você é, com a responsabilidade que você tem, apesar das suas consequências. Filmaço também, muitos consideram o piorzinho de Matrix, eu acho que não é tanto assim. Me diz aí o que você acha do filme, o que você achou dessa analogia. Compartilhe o vídeo para o seu amigo que é fã de Matrix, compartilhe aí o vídeo com todo mundo que você puder. Torne Jesus conhecido através desse vídeo e também deste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Comente aí se você quer que a gente traga a parte 3 aí desse universo Matrix. Sua opinião é importante para aquilo que nós produziremos no futuro. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus e até a próxima.